Paz do Senhor, irmãos. Por gentileza, abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 1 até o versículo 3, que foi o mesmo texto lido para iniciarmos o culto. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 1 até o 3. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele, verso 2, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Amém? Vamos orar? Você crê que Deus pode falar com você nessa noite, tanto aqui no presencial quanto os que estarão assistindo de forma remota posterior? Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti por Tua graça, por Teu favor. Santo Deus, somos agradecidos a Ti pela Tua soberana vontade, pela Tua graça salvadora. Nós Te louvamos, meu Senhor, porque até aqui o Senhor tem firmado os nossos passos, o Senhor tem nos edificado e o Senhor tem nos fortalecido, meu Deus. Nós Te pedimos por Tua graça e por Teu favor, que o Senhor venha ministrar sobre o nosso coração e que saiamos aqui encorajados, animados e, acima de tudo, Pai, alegres por Tua presença que é real. Seja conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Felizes e animados, irmãos? Ontem nós tivemos pela manhã o início da série de mensagens baseado nas cartas gerais, né? Iniciamos ali pela carta de Tiago. O Rodrigo pregou, foi bênção. Creio que para quem esteve presencial e quem assistiu depois virtual, foi bênção de Deus. Eu estava no remoto e tenho certeza que assim como Deus falou comigo, creio que Deus deve ter falado com você também. Meus irmãos, abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do 1 ao 3, vai ser o alvo da nossa reflexão nessa noite. E aí eu vou pedir para o Vagnão projetar para mim aqueles slides. E eu quero falar um pouquinho, vamos ver se eu acertei na tonalidade. Se possível, Vagnão, apagar só essas daqui da frente. Não sei se vai ficar ruim depois para a transmissão. Aí. Hoje, irmãos, pela graça de Deus, a gente inicia uma série falando sobre felicidade. E aí, nós precisamos pensar sobre a verdadeira felicidade, né? A gente vai falar sobre uma série baseada no Sermão da Montanha, né? E eu creio que Deus irá falar de maneira graciosa e poderosa com cada um de nós. Felicidade segundo Jesus. Você é feliz? Amém? Mas o que te faz realmente feliz? Se a gente pudesse pensar um pouquinho, o que te faz ter essa convicção que você é feliz? Será que o que te faz feliz é o saldo bancário da conta? Isso talvez te traga alegrias. Quando nós pensamos em felicidade ao olhar para o Evangelho de Mateus, capítulo 6, capítulo 5, do 1 ao 3, nós vamos ver que muitas pessoas têm colocado a sua alegria, depositado a sua razão de alegria nas coisas equivocadas. O texto de Mateus capítulo 5, e já já vou ler o que está escrito no slide, pode ficar tranquilo, né? Mas aqui para a gente pensar, o que te faz realmente feliz? É a sua esposa, seu filho, sua filha? É o cachorro, o gato, papagaio, canarinho e assim por diante? O que te faz feliz? Quando nós olhamos para o cenário em que vivemos, nós, por vezes, encontramos pessoas depositando a sua alegria em coisas equivocadas. Como, por exemplo, se você parar para pensar, não é muito incomum você encontrar pessoas que associam sua felicidade a bens materiais. Estou errado? Não.
É muito comum você encontrar pessoas que associam aos seus bens materiais, outras associam a cargos, funções que exercem, quer seja na igreja ou fora, e associam que a razão da felicidade dela ou dele está nessas coisas que elas fazem ou deixam de fazer. Automaticamente, quando passado um tempo deixa de se fazer aquilo, a pessoa entra em depressão porque a vida dela se circulava em torno de funções e cargos. Ao olhar para isso, nós vamos ver que na nossa sociedade nós temos pessoas que buscam razão da felicidade em torno dos prazeres, em torno de passeios, em torno de outras coisas que nós poderíamos passar aqui uma boa parte da noite ou algumas horas elencando. Mas é engraçado que mesmo o Brasil, buscando tantos prazeres em coisas equivocadas, mesmo, por exemplo, o mês que vem ser considerado o mês da folia, o mês do carnaval, onde as pessoas vão parar toda a sua vida, a grande maioria das pessoas, e vão passar uma semana, 15 dias pulando, saltando e numa alegria passageira. Elas vão depositar toda a sua alegria do ano em míseras semanas que passarão e que terminará com o famoso quarta-feira de cinzas. Não é felicidade isso, irmãos. A OMS aponta que o Brasil ele está no ranking dos países mundiais com mais índice de ansiedade e depressão. O Brasil. O Brasil lidera esse ranking. O Brasil, ele coloca-se numa posição muito perigosa de liderar um ranking que mostra que a nossa alegria está sendo depositada em coisas equivocadas. Quer seja no dinheiro, e aí quando perdemos tudo, a pessoa entra em depressão, algumas tiram a vida, ou a falta de ter aquilo que tanto sonha, os bens materiais que também são passageiros. A Bíblia vai falar que o ladrão rouba e a traça corrói, mas a Bíblia vai nos encorajar a buscar tesouros celestiais. Porque esse o ladrão não rouba e a traça não corrói. Aonde está depositada a sua alegria? Quando nós voltamos ainda na tela anterior, nós vamos ver, e a partir daqui a gente vai ver que o Evangelho de Mateus, capítulo 5, do 1 ao 3, Jesus ele vai redefinir o senso de felicidade, ele vai redefinir o sinônimo, o que significa ser feliz à luz do Evangelho de Mateus, capítulo 5, no Sermão da Montanha. Por exemplo, no Sermão da Montanha, nós vamos encontrar Jesus ensinando os seus discípulos. O Sermão da Montanha tem um público aqui cercando Jesus, que era a multidão e os discípulos. Mas o alvo do ensinamento do Sermão da Montanha, ou o ensino das bem-aventuranças, não era direcionado à multidão. Era primeiro para os discípulos, era focado nos discípulos. Porque o Sermão da Montanha vai trazer consigo um dogma, uma doutrina, uma regra que todo discípulo de Jesus precisa pôr em prática. Você já tinha parado para pensar sobre isso? Que no Sermão da Montanha, os discípulos de Jesus são ensinados a como que eles, como discípulos, precisariam se portar diante de Deus. Como que eles deveriam viver a sua vida prática diante do Pai. E com base nisso, nós vamos tirar duas lições aqui ao longo da nossa reflexão. Primeiro, pense aí no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Está projetado, diz assim: bem-aventurados, o quê? Então, observe você que o texto vai chamar e vai mostrar que a felicidade está no sentido da humildade. A felicidade, aqui o feliz, é aquele que é pobre. E um dos autores que eu, ao ler, montar esse sermão,
ele vai apontar que a felicidade aqui sobre a pobreza não é o estado financeiro, não é somente um estado de fraqueza, mas ele aponta, Shed, ele vai colocar que é a humildade em espírito, é a dependência de Deus. Então, o pobre de espírito aqui não é aquele miserável que não tem onde cair morto, onde não tem reclinar a sua cabeça. O pobre de espírito aqui, apresentado pelo Evangelho no Sermão do Monte, é aquele que é submisso a Deus. É aquele que não tem a quem recorrer. E você só tem a Deus para recorrer. Meu irmão, minha irmã, a quem eu e você nós estamos recorrendo semanalmente? Será que a gente não tem recorrido a coisas passageiras? Será que a fonte do nosso socorro não tem sido coisas banais? Será que o texto, ao olhar esse texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 3, será que nós nos identificamos com ele, falando assim, olha, apesar da minha vida, eu olho para o texto e eu, de fato, eu consigo me ver nesse texto, porque eu busco viver uma vida humilde, dependente de Deus. Porque aquele que tem abastança, não só no sentido financeiro, mas também no sentido espiritual, ele tende a não confiar em Deus. Ele tende a confiar em si mesmo. Ele tende a se tornar uma pessoa vaidosa, arrogante. Ele tende a tomar decisões sem antes consultar a Deus, sem antes colocar diante de Deus e apresentar diante de Deus em oração. Provérbios 16, versículo 1 até o 3 vai apresentar que nós devemos consagrar os nossos planos ao Senhor. E aí, um texto anterior, se eu não estiver enganado, verso 1 e 2, vai apresentar que ele, a resposta certa dos lábios do Senhor virá. Mas para isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos nos colocar como pobres, como miseráveis, nos humilharmos diante de Deus. E de que forma que a gente faz isso? Quando a gente se autoesvazia do nosso próprio eu, da nossa própria vontade. Quando a gente para de confiar na nossa capacidade intelectual, física e espiritual. Quando a gente se esvazia dos nossos achômetros e coloca diante de Deus tudo. Quando nós temos uma decisão para tomar, como que nós tomamos essas decisões? Quanto tempo a gente desempenha orando ao Senhor, clamando ao Senhor por uma decisão familiar, por exemplo, que iremos tomar? Isso revela o quanto nós nos colocamos como pobres e humildes diante de Deus, ou o quanto nos colocamos como ricos abastados que nada precisamos de Deus. O texto nos revela que a verdadeira felicidade começa com a humildade. A primeira marca da verdadeira felicidade é uma pessoa humilde. E aí o texto vai descrever que o pobre não se refere à miséria financeira, mas à consciência de nossa total dependência de Deus. Avançando um pouco mais, a gente vai perceber que a verdadeira felicidade, ela começa quando conhecemos quem não somos que não somos autossuficientes e que necessitamos da graça de Deus. Então, essa verdadeira felicidade começa a se tornar mais palpável quando nós paramos de achar que a gente é autossuficiente, que nós conseguimos tocar a nossa família sozinho, que nós conseguimos resolver todas as demandas e problemas familiares. Quantos de nós, principalmente agora os homens, que acham que conseguem resolver tudo em sua casa, que ele é o verdadeiro herói da sua história, da casa dele, da família dele, mal sabe ele que se uma enfermidade lhe bater, de nada vai adiantar, meus irmãos. Mas eu menciono isso para homens, mas pode se aplicar para as irmãs.
Porque por vezes nós ficamos tão atarefados que nós achamos que nós não temos tempo para parar sequer um minuto. Ontem o Rodrigo falou sobre isso. A gente tem tempo. Só que a gente gasta o tempo em coisas equivocadas. O pobre de espírito, ele não consegue caminhar sem a presença de Deus. O humilde aqui, ele sabe reconhecer que para ele pregar, para ele cantar, para ele fazer qualquer coisa na igreja ou fora da igreja, ele depende de alguém. E esse alguém é Deus. Como que está o nosso índice de 0 a 10 da nossa humildade diante de Deus? Será que quando a gente é colocado para fazer algo diante de Deus, quer seja na igreja ou fora da igreja, a gente estufa o peito, fica todo empolgado e sequer em momento algum a gente dobra o joelho pedindo graça de Deus, pedindo a capacitação de Deus? Quer seja para liderar, quer seja para ser liderado. Todos nós, membros e pastores, diáconos e diaconisas, presbíteros e membros, todos nós precisamos nos colocar diante de Deus humildemente, carecendo da graça dele. Então, pare e pense algumas coisas que nós podemos parar e pensar de forma prática. Se nós nos colocamos de forma humildes, porque é o reino de Deus, é para esse público, é para discípulos e discípulas de Cristo Jesus que se colocam diante dele com dependência total ao Senhor Jesus. Logo, se todos nós aqui somos discípulos de Jesus e fomos chamados para sermos discípulos, o que Jesus está querendo dizer é que você e eu precisamos sair daqui hoje com um senso de dependência de Deus maior do que entramos. Porque isso sim é sinônimo de felicidade. E lógico, irmãos, existem felicidades passageiras, momentâneas, prazeres momentâneos. Quando você come uma comida saborosa, deliciosa, você fica alegre, feliz, momentaneamente. Quando você recebe uma bênção, uma promoção, um bem financeiro, um bem material, você fica feliz momentaneamente. Mas não existe verdadeira felicidade desassociada da presença de Deus. Todas as demais passam. Eu me recordo, há uns anos, uns 3 anos atrás, eu ganhei num sorteio da empresa um patinete elétrico. E, cara, que negócio da hora, feliz, tal. Pá. Primeira semana, empolgação total. Ficava indo e vindo na rua de casa. Segunda semana, uma maravilha. Pergunto pra você, onde tá o patinete hoje? Encostado lá em casa, empoeirado, porque a alegria daquilo é passageira. Mas quando nós nos colocamos diante de Deus em oração, quando nós cultivamos o hábito do devocional diário, quando nós cultivamos o hábito da humildade diante de Deus, a saber que você não pode, você não tem poder e capacidade para fazer o seu dia ser abençoado se não for por meio da graça e da oração na presença do Senhor. Tudo passa pelo momento que nós nos colocamos diante de Deus. Pode reparar que vocês que estão realizando o seu devocional diário, o dia começa diferente. Ou o dia começa para aqueles que fazem logo cedo, ou o dia conclui-se diferente, porque você ganha forças. A sua semana você fica mais fortalecido. E aí os problemas, que antes pareciam ser mais difíceis, vão se tornando mais fáceis. Se coloque como humilde. Então a verdadeira alegria, ela vem quando estamos em paz com Deus. Como que está o seu coração hoje?
Como que está o coração da sua família hoje? Você consegue dobrar o seu joelho ou bater a cabeça no travesseiro para dormir e falar assim: tô em paz, independente das circunstâncias que você esteja vivendo, independente se o barco que você está inserido está balançando por causa dos temporais da vida, independente se a enfermidade veio a bater sobre a sua porta, você consegue dobrar o seu joelho ou bater a cabeça no travesseiro para dormir e fazer assim, ó, tô em paz. No final da vida, pastor Osida Silveira, numa visita que eu fiz para ele, eu e a Maibi, eu nunca vou esquecer da frase que ele usou para mim. Na hora que eu abri a Bíblia para orar por ele, ele falou assim: ó, garoto, não precisa orar para Deus me curar. Eu falei: oxe, como não? Ele falou assim: você vai orar e pede para que Deus venha logo, porque eu já estou pronto. O que eu tinha para contribuir e fazer, eu já fiz. Eu só estou aguardando o meu Senhor chamar. Isso é felicidade, né? Paz com Deus. É você saber que, independente das circunstâncias atuais, Deus é soberano. E aí, a gente começa a caminhar para a nossa conclusão. Que felicidade, além de ser para os humildes, a felicidade, ela revela o que para a gente? Que os pobres de espírito são os herdeiros dos céus. Então, nós precisamos pensar aqui, para a gente caminhar para a nossa conclusão, da seguinte forma: se nós precisamos primeiro nos colocarmos diante de Deus como humildes, e humilde é aquele que depende integralmente de Deus para fazer qualquer coisa, para tomar decisões familiares, para tomar decisões espirituais, para tomar decisões profissionais, ele recorre a Deus. Tem muita gente, não é pouco, irmãos, batendo cabeça, familiar, profissional, espiritual, porque sequer pergunta para Deus: Senhor, é isso mesmo? Porque se não for, Senhor, já trava aí, por favor, né? Mas por vezes a gente fica tão empolgado e a gente sequer consulta para ver se é a vontade de Deus. Quando você olha para tudo que nós estamos refletindo sobre a humildade, sobre a presença gloriosa de Deus e o destino para onde é o que é os céus, a gente aprende duas coisas práticas. Que Jesus não apenas redefine a felicidade, mas também mostra a recompensa da humildade. Mostrando que aqueles que dependem integralmente de Deus, aqueles que confiam integralmente em Deus, é deles o reino dos céus. Então, para os discípulos de Jesus viverem uma vida eterna, eles precisam ser humildes de espírito. Eles precisam depender de Deus. Mas, meus irmãos, me permita ainda afirmar que para dependermos de Deus, a nossa velha natureza precisa morrer. Porque a nossa velha natureza não quer confiar em Deus. A nossa velha natureza, ela insiste em querer confiar nas nossas habilidades, em nossos talentos. A nossa velha natureza continua falando assim para você: não, você é muito inteligente, você é muito capaz, vai lá, toma as decisões e seja feliz. Quando, na verdade, a verdadeira sabedoria e discernimento vai nos levar a confiar menos em nós. Porque a Bíblia fala que enganoso é o coração do ser humano. Então vigiemos, porque a felicidade do mundo ela é passageira, mas a dos pobres de espírito, ela é eterna. Então, ainda que eu morra, ainda que eu pereça, eu tenho convicção que a vida eterna me é guardada, que me espera e te espera. Uma coroa de justiça, a qual o reto juiz nos dará naquele dia. Então, confie em Deus, confie na graça de Deus.
Confie na soberania de Deus e clame. Para a gente orar, antes da gente finalizar, nós podemos e devemos fazer duas coisas para a gente poder ir para a oração. Nós devemos orar pedindo para que Deus coloque no nosso coração um coração humilde. Troque esse coração. Eu lembro de um corinho antigo que falava assim: dá-me um coração igual ao teu. Eu não vou tentar cantar porque eu sou péssimo cantor, mas assim, dá-me um coração igual ao teu. É disso que nós necessitamos. Um coração humilde, um coração que seja um coração quebrantado, um coração contrito diante da presença de Deus. Um coração sem problema de rancenismo, insensível à presença de Deus, insensível ao toque do Espírito Santo. Mas o nosso coração precisa ser um coração sensível ao tocar do Espírito Santo, sensível para perdoar, sensível para amar, sensível para se alegrar nas coisas que de fato merecem se alegrar. O nosso coração, meus irmãos, não pode ficar inerte. O nosso coração não pode ser insensível aos louvores cristocêntricos que cantamos. Nosso coração não pode ficar insensível à palavra bíblica que é pregada, às orações que são feitas. Não pode. O nosso coração precisa se colocar diante de Deus com um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que se humilha, um coração que abre o coração e chora diante de Deus. Me permita aqui caminhar para a nossa conclusão. Qual foi a última vez que você demonstrou isso? Qual foi a última vez que você orou diante de Deus e chorou diante de Deus? Qual foi a última vez, meu irmão, que você teve uma experiência com Deus? Eu não estou falando aqui que o crente vive de experiências. Não. A gente não vive de experiências. A gente se alimenta e vive do que é bíblico. Mas é tão maravilhoso quando nós dobramos os joelhos ou lemos a Bíblia Sagrada e a Bíblia Sagrada fala com a gente como se só tivesse a gente naquele ambiente. Ou quando nós abrimos a Bíblia para ler e fazer ali um devocional e Deus fala de maneira poderosa aquilo que nós vamos enfrentar logo depois. Isso é experiência com Deus. Deus não quer que a gente tenha experiências somente sobrenaturais do agir do Espírito Santo. Não, irmãos. Deus quer que possamos abrir esse livro. E que ao abrir esse livro aqui, verdades maravilhosas possam transformar o nosso coração. O nosso coração precisa ser transformado por Jesus, meus irmãos. Ontem, o objetivo da série aos sábados é trabalhar a maturidade. Mas se nós olharmos para o Sermão do Monte, também é para trabalhar a maturidade. Logo, a igreja da Vila Rio, a começar por mim, nós precisamos crescer espiritualmente em maturidade cristã para nos parecermos cada vez mais com o Senhor Jesus. Para que a nossa alegria seja depositada nas coisas corretas. Para que aquilo que nos move, as nossas motivações sejam as corretas. Mas isso nós só alcançaremos se tivermos um coração humilde. Um coração que lembra que ele não pode passar um dia sequer sem estar na presença de Deus. Um coração humilde é aquele que, opa, hoje é segunda, ainda não orei? Como assim? Fiz tudo, tomei meu café, que é coisa perecível, e não busquei o alimento espiritual. Pense aí, irmãos. Como que está o seu coração? Como que está o seu coração no sentido de humildade diante de Deus? Você tem se colocado habitualmente na presença de Deus? Por que eu perguntei qual foi a última vez que você teve experiências com Deus?
Naquele questionário que eu coloquei no grupo, pedindo algumas respostas para contribuir para a mensagem, o bacana é que alguns responderam da seguinte forma, que não tem como identificar, mas eu vou ler aqui algumas respostas que eu achei interessante. O que te faz verdadeiramente feliz? Ter a presença de Deus na minha vida e em minha família me faz feliz. Servir ao reino de Cristo, ser útil ao Evangelho de Cristo, sou apaixonado pelo Evangelho, me realizo servindo ao Senhor Jesus Cristo. Isso te faz feliz? Estar adorando a Deus juntamente com os meus amados irmãos e famílias em cultos, retiros, vigílias, etc. Isso também te faz feliz? Meus irmãos, isso precisa nos fazer feliz. É lindo quando nós vemos aqueles vídeos dos nossos irmãos em fé na Angola, na África, adorando a Deus, pulando, saltando, celebrando a Deus. Eles estão felizes pela presença de Deus. Porque se a felicidade deles estivesse no contexto de vida deles, eles estariam perdidos, irmãos. Nós, em contrapartida, temos tudo e somos infelizes. Não é incomum você encontrar pessoas no trabalho infelizes no trabalho que está. Não é incomum você encontrar pessoas na igreja infelizes com a igreja que está. Ah, porque a igreja tinha que ter isso, tinha que ter isso, tinha que ter aquilo, tinha que ter aquilo outro. Vamos colocar de pé e nós vamos orar? O que de fato nós precisamos entender? Coloca, Vagnão, só a última tela, por gentileza, agora. A verdadeira felicidade começa quando reconhecemos nossa necessidade de Deus. Você já reconheceu essa dependência? Essa necessidade? Você Você e eu temos consciência dessa necessidade de Deus que nós temos? Amém? A sua família necessita de Deus? O seu trabalho necessita de Deus? A igreja da Vila Rio necessita de Deus, irmãos. Nós necessitamos de Deus. Se nós colocarmos a nossa felicidade em um reconhecimento diário de que nós necessitamos da presença de Deus, seremos de fato felizes. Vamos louvar ao Senhor? Eu quero convidar o grupo. Vagnão, pode reacender aqui à frente? Nós vamos louvar ao Senhor. E eu quero que você, durante o louvor, eu quero que você pense aí por um momento. Aonde você tem depositado a sua alegria? Eu quero que você pense se você realmente está pronto para ser verdadeiramente feliz. Você pode pensar nisso? Se você está pronto hoje para ser verdadeiramente feliz, louvemos ao Senhor.